Olá, NeuroWorks! Eu estou aqui em Harvard, em Boston, para gravar o primeiro episódio do podcast da NeuroConnect. Dr. Felipe Fregni já está me esperando ali para que a gente possa fazer esse primeiro episódio e a gente vai falar sobre neuroplasticidade e neuromodulação. Mas antes, eu queria contar para vocês um pouquinho de como foi a semana de imersão em neuromodulação, uma semana incrível que nós tivemos aqui em Harvard. Imagine viver uma imersão em um dos centros mais respeitados do mundo, Harvard, em Boston. Foi exatamente isso que aconteceu com um grupo de profissionais brasileiros que experimentou através do projeto Neuroexpedições da empresa NeuroWork Brasil. Durante a semana de neuromodulação avançada, os participantes mergulharam em conteúdos atualizados, técnicas inovadoras e práticas clínicas que estão transformando a neurociência mundial. Em aulas com especialistas internacionais, foram discutidos casos reais e explorado o uso da neuromodulação no tratamento de diversas condições neurológicas e psiquiátricas. Mais do que conhecimento, essa jornada foi sobre conexão, inspiração e crescimento. Levar o que há de mais moderno no mundo para transformar a prática clínica no Brasil, essa é a missão da NeuroWork. Harvard foi só o começo. O cérebro humano é infinito. E o futuro da neurociência passa por aqui. Olá, estamos aqui no NeuroConnect e esse é um NeuroConnect especial, pois estamos gravando ele em Harvard na semana de estudando neuromodulação avançada em Harvard, aqui com o professor Felipe Fregni. E temos a honra de tê-lo aqui conosco e bater um papo gostoso para falar e entender melhor um pouquinho sobre neuroplasticidade e neuromodulação. Professor Felipe, queria que você se apresentasse inicialmente, contasse um pouquinho quem é o professor Felipe. Obrigado foi de ter realizado esse programa. Falar um pouquinho de mim. Eu sou obviamente brasileira, me formei no Brasil, me formei na USP, fiz medicina, residência em neurologia, PhD, vim para cá inicialmente por um ano e acabei ficando. Eu vim para um laboratório de neurociências, neurociência e neuroplasticidade, daí fiz 3 mestrados aqui em Harvard e fazendo pesquisa e comecei a progredir na carreira acadêmica até chegar na última fase que é o full professor, né? Meu dia a dia, basicamente, eu sou full-time, um pesquisador full-time, né? Dedicação exclusiva à pesquisa e dou aula também, né? E parte, enfim, do meu interesse, obviamente, no ensino é tanto nessa área de neurociência, neuroplasticidade e também na área de metodologia em pesquisa clínica, né? Então, eu acho super bacana porque quando a gente começou a conversar nesse programa, enfim, dá oportunidade das pessoas virem para cá e ver de uma outra visão. Eu acho que isso que foi bacana esse programa, né? Porque dá uma visão um pouco diferente, né? Uma visão de onde a maior parte dos estudos são feitos, né? E conversar um pouquinho de limitações, metodologia. Então, acho que essa aqui foi o grande tópico aí que a gente conversou essa semana. Sim, um grande objetivo da Neuroexpedições é justamente a gente sair da nossa zona de conforto e conhecer, ampliar os horizontes. E eu vejo que essa semana foi muito disso aqui. A ideia de colocar o aluno, colocar o profissional com um pensamento crítico, buscar o entendimento de cada caso, considerar as pesquisas em relação a isso, considerar o caso e os múltiplos fatores envolvidos, a gente está muito mais do que estudando neuromodulação. Então, ampliar os horizontes, aprofundar o conhecimento, mas principalmente ensinar esse aluno a pensar, realmente é fundamental. Eu acho que atingimos o objetivo da Neuroexpedições nesse sentido. Perfeito. Bom, a gente tem já uma próxima turma marcada. Como é que está sendo
Qual a expectativa para a próxima turma? Enfim, está sendo excelente. Eu acho que eu comentei, na verdade, não só falando para você, eu comentei com os colegas. Eu acho que essa minha turma foi fantástica, no sentido de não necessariamente, de novo, é o aluno dando aula. Para mim, o mais importante é o engajamento e a motivação, né? Então, todo mundo veio super motivado desde o primeiro dia. E é interessante quando você dá esses cursos de vários dias, vai chegando no meio, as pessoas ficando cansadas e normal, mas não, acho que o pessoal manteve o ritmo, né? Enfim, é impressionante, ainda mais hoje em dia que tem tanta competição e isso, telefone celular, mas praticamente 100% das pessoas prestando atenção, pegando cada palavra, querendo mais informação, mais discussão, mais reflexão. Realmente, acho que não tô sendo, enfim, super honesto, foi um grupo mesmo super, super envolvido, né? E eu acho que tem isso também, né? Tem essa coisa do meio, vim para cá, vim para Boston, vim para Harvard, eles se sentem motivados, é bacana esse efeito que tem, né? E para o próximo grupo, eu acho que sim, eu acho que toda essa preparação que vocês fizeram também, eu acho que ajudou, sem dúvida, a trazer esse grupo motivado. E eu acho que sim, eu acho que a gente, inclusive, no próximo grupo, sempre, acho que foi excelente, mas a gente sempre consegue ajustar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vamos mudar um pouquinho essa aula, falar um pouquinho mais disso, um pouquinho menos disso, dá sempre para fazer algumas modificaçõezinhas para tentar ainda melhorar um pouquinho mais na próxima. Eu diria que não precisa mudar nada, sim. Foi espetacular. Sim. Mas eu super entendo isso, de que a gente vai ajustando, sim, vai modificando, do perfeito mas pro mais perfeito. Foi muito bom mesmo. A gente está tendo, né, um feedback muito positivo dos nossos alunos, e isso que é visto na aula dos alunos comentarem, participarem, perguntarem, se colocarem na aula, mostra mesmo esse engajamento de todo mundo, né? Então, mas vamos falar um pouquinho. Seu primeiro mestrado aqui foi seu primeiro laboratório? Meu mestrado foi na Escola de Medicina. Lá? Não, meu doutorado não. Primeiro eu fiz doutorado, eu fiz até o caminho inverso, né? Eu fiz doutorado direto lá na USP. E daí, aqui eu fiz o mestrado. O mestrado até aqui é um pouco diferente, né? O mestrado é um pouquinho mais do... Você, enfim... É mais a discussão, a reflexão, os cursos que você faz, né? Então, eu fiz o mestrado de pesquisa clínica na Escola de Medicina, que é uma coisa mais prática. Depois eu fiz o mestrado de saúde pública e depois o mestrado de educação. Muito bem. E nesse meio tempo, nesses mestrados e nessa evolução aí, né, da tua vida profissional, você estudou muito neuroplasticidade. Sim. É um tema que não tem como... É a base de todo o entendimento de vários aspectos do funcionamento cerebral. Fala um pouquinho sobre neuroplasticidade pra gente. Sim. Então, o que é neuroplasticidade? Acho que é interessante isso, né? Eu até falei bastante pro grupo, né? Basicamente, neuroplasticidade é a base, enfim, sendo um pouco óbvio, mas é importante repetir isso, né? Neuroplasticidade é a base da fisioterapia, dos tratamentos de psicoterápicos, da TO, da fono, enfim. O que você está fazendo você está, através do indivíduo, através de técnicas, você está induzindo modificação neural. Então, a neuroplasticidade, se você vai para nível celular, que significa o quê? Um neurônio conectando mais com o outro. E as redes neuronais que geram o comportamento, você fala uma palavra, quando você conecta uma série de neurônios que conectam com os músculos da fala, que você vai conseguir falar aquela palavra, né? Então, é isso que você está fazendo no tratamento no dia a dia, né? Então, é isso que a gente está querendo induzir no dia a dia. Então, essa modificação neural, essa conexão neural, então, essa conectividade. Então, aproveito aqui para colocar, porque há pouquíssimo tempo atrás, a gente dizia que o cérebro não se modificava. Sim. Então, é importante a gente deixar claro assim, não, isso é possível.
A gente tem a questão da criação de novos neurônios, mas que a neuroplasticidade ela é muito também pela criação de novos caminhos. Isso, perfeito, é exatamente isso. As pessoas ficam e tem essa ideia, né? Você vai perder neurônios conforme o envelhecimento, que é verdade, acontece isso, porém, não é que você não tem necessidade, tem um pouco até a história de você usar o que você precisa, né? E não tem problema, você não precisa de número, você precisa de qualidade e conectividade. Tem vários estudos mostrando, até um estudo que eu mostro em estudos, centenários, sem problema cognitivo nenhum, e a diferença deles com centenários que já tem ou quadros de demência ou quadros de bastante declínio cognitivo, são conectividade diferente. Então, assim, o cérebro está lá, ele estando bem conectado, é isso que você precisa. Ótimo, muito bem. Então, para a gente evitar ou prevenir, talvez, não sei se a gente pode falar isso, e ter um envelhecimento mais saudável, a gente pode oportunizar pode criar um ambiente em que o nosso cérebro seja capaz de ter mais conexões, mais neuroplasticidade. Perfeito, Viviane, é isso mesmo. A ideia é justamente essa, conforme você vai criando essas conexões, você melhora a função cognitiva, melhora a função motora, tem menos quadros de ansiedade, menos quadros de depressão, porque elas conseguem abrir esses novos caminhos, né? Então, enquanto que um cérebro menos conectado, se você tem um circuito, por exemplo, de ansiedade que tá superativado, é difícil de ele ser controlado, né? Então, o cérebro acontece muito com competição. Por isso que a gente tem que criar conexões boas. Senão, enfim, se ficar entrando coisa ruim no cérebro, sai coisa ruim. Sai coisa ruim. A neuroplasticidade para os dois lados, Para os dois lados, exatamente. Exato. Felipe, as técnicas de neuromodulação são uma opção para criar essa oportunidade de oportunizar a neuroplasticidade? Sim. Eu acho que exatamente isso é um ponto importante, que até a gente começou no curso na segunda-feira, falando uma revisão de neuroplasticidade. E eu falei para os alunos, essa é a base, né? Com essa base, você daí vai usando os ingredientes diferentes para tentar otimizar essa plasticidade, né? Então, usar o TDCS, usar o TMS, usar a estimulação nervo-vago, usar a estimulação periférica, trigeminal, enfim, vários tipos de estimulação. Cada um tem efeitos diferentes, mas elas vão te ajudar a otimizar a plasticidade. E a gente discutiu bastante, enfim, o papel do terapeuta é essencial, porque não é só a neuromodulação sozinha, a neuromodulação com o terapeuta. Né? Eu achei fantástico isso, porque a gente vem para um curso de neuromodulação, às vezes a gente aprende neuromodulação, neuromodulação. Sim. E é fundamental a gente entender que, para que existe um agente que está ali para fazer essa neuromodulação. Deixou muito claro, e eu achei isso muito importante, o papel desse profissional que está aplicando a técnica no resultado. E não é só se esse profissional está aplicando bem ou mal, estou fazendo certo ou fazendo errado. Não é uma questão técnica de aplicação, mas de relação. Perfeito. Eu entendi que quando a gente está aqui, a gente não está aprendendo a técnica de neuromodulação, a gente está entendendo como que tudo isso funciona. Perfeito. E como é que eu vou poder maximizar os meus resultados trabalhando não só com a técnica, entendendo de forma global mesmo, de forma quanto aquilo é sistêmico para a melhora do meu paciente, cliente, para aquela pessoa que eu estou buscando alguma melhora, algum objetivo. Então, perfeito, sim. Esse relacionamento entre o cliente e o profissional que está aplicando a técnica é tão importante, ou talvez mais importante, de que a técnica em si que nós estamos utilizando. É que nem educação, não adianta você comprar um computador super sofisticado se a técnica de ensino, a motivação com o aluno não aconteceu. Não aconteceu. A gente tem o nosso tempo bem apertadinho aqui.
Eu quero agradecer, foi uma honra estar aqui com você, não só aqui nesse podcast, mas passar essa semana, essa imersão, esse aprendizado foi... E aqui eu também falo, vai muito além de estar aqui escutando conteúdo. A emoção de estar aqui contribui muito para o nosso aprendizado, para o nosso engajamento. Então, acho que foi uma pitadinha que é fundamental para promover esse aprendizado de forma mais efetiva. Então, eu quero te agradecer pela participação aqui no podcast e queria que você falasse algo pra gente em relação ou à neuroplasticidade, deixasse uma mensagem aqui para quem está nos escutando. Sim. Bacana, eu acho que só até para concluir também, de novo, foi uma semana fantástica, mais que superou minhas expectativas em relação aos alunos, ao aprendizado, enfim, e ao grupo. E, enfim, minha mensagem final é justamente essa que eu passei para os alunos, né? Não existe pílula mágica, né? Que eu falei várias vezes isso durante o... Quem te vender essa pílula mágica tá errado, né? Não existe uma técnica que vai resolver todos os problemas, não existe, não. Tem um organismo biológico que tá disfuncional e a gente está tentando reverter isso. É um caminho, passo após passo, usando diversas técnicas, pensando nos mecanismos, pensando na plasticidade, pensando no que está acontecendo e aprendendo. Então, acho que é isso que, enfim, a gente também, os alunos foram entendendo e foram refletindo. Então, convite justamente isso, para refletir um pouco mais nessa questão. Gostaram desse podcast? Ele foi gravado especialmente para você lá em Boston, na Universidade de Harvard. E quero agradecer mais uma vez, doutor, professor Felipe Fregni, pela sua participação aqui conosco. E antes de finalizar, quero te convidar para assistir o podcast quinzenalmente no YouTube e no Spotify. Quer um spoiler? Teremos grandes nomes, eles já estão gravados e te espero lá.